Olá pessoal, estamos aqui de novo no Anjo Connect para o tema de hoje, que seria se um tema controverso relativamente, dizendo uma pergunta que a gente vê muito nos nossos consultórios: se veias reticulares podem mesmo ser responsáveis por sintomas em membros inferiores. Bom, primeiramente tem que levar em consideração que sintomas de membro inferior é uma causa muito frequente de procurar o médico, seja ele o cirurgião vascular, seja ele um clínico. Mas acaba que no Brasil isso é muito direcionado ao próprio cirurgião vascular. Será que doença venosa e sintomas eles têm uma relação íntima ou não? Apesar disso ser relativamente incerto, tem que se levar em consideração que quando o paciente chega queixando-se disso, tem que dar importância ao que ele disse, porque é uma pessoa que está buscando ajuda num profissional, teoricamente de maior conhecimento técnico que ele. Então não basta simplesmente ignorar esse sintoma que o paciente traz para a gente. Quantas vezes na nossa clínica privada ou nossa prática ambulatorial nós vimos uma paciente que chega com esse tipo de queixa, de quadro clínico, dizendo que tem uma queimação nesse local. E depois do tratamento, simplesmente o paciente fala: doutor, aquela sensação de queimação eu não sinto mais assim que melhoraram esses vasos que o senhor tratou com escleroterapia. Será que isso é só o efeito placebo? A dificuldade de perceber o quanto que o sintoma está relacionado com doença venosa, ou quanto que a doença venosa causa sintomas específicos, isso está comprovado, e aqui eu cito um dos exemplos, que o relato de piora tanto durante quanto após ortostatismo em pacientes que têm doença varicosa sabidamente, você vê que a melhora ocorre tanto em uma situação quanto outra, assim como existem relatos de melhoras inclusive com o pé para baixo, e relatos de melhora tanto durante quanto após caminhada. Mas o que efetivamente todas essas doenças têm em comum foi que esses sintomas foi que todos eles, independente do que eram, melhoraram depois do tratamento efetivo da doença varicosa. Além disso, a gente não pode ignorar o conceito ou a parte do placebo, a parte da sugestão que esses sintomas eles realmente têm. O que a gente pode notar aqui é que tanto os pacientes quanto aqueles que tinham medo de ter doença venosa, ou seja, os pacientes que sabidamente tinham doença venosa, aqueles que não tinham doença venosa, mas tinham medo de ter doença venosa, esses que tinham medo de ter doença venosa apresentavam tanto quanto os sintomas quanto os pacientes sabidamente com doença venosa. E esses sintomas podem ser dos mais diversos possíveis. Né? A gente tem aqui queimação, sensação de peso, são os mais comuns. Unilateral, bilateral, enfim. A gama de sintomas para a insuficiência venosa ela é muito grande. Agora, apesar de tudo isso, foi só quando 4 dessas afirmações estavam presentes no mesmo paciente que houve uma sensibilidade de 90% da doença venosa. E esses sintomas, eles não são nada específicos. Né? Dor na perna, queimação, sensação de peso, não são nada específicos. Esse estudo foi realizado onde 76% dos pacientes eles tinham doença venosa, outros 74% sem doença venosa. E foram agrupados também por número de sintomas. Nenhum sintoma, 1 a 3 sintomas, 4 a 6 sintomas e 7 a 9 sintomas. O que se viu foi o seguinte, que pacientes com outras doenças, eles tinham o mesmo grau de reclamação em relação a pernas pesadas, dor nas pernas, edema, cãibra, sensação de queimação, etc., quanto os pacientes com doença venosa. Tanto na qualidade desses sintomas quanto a quantidade desses sintomas, ou seja, pacientes com outras doenças, eles sentem os mesmos sintomas do que os pacientes com doença venosa.
e não se encontrou nenhuma especificidade nos sintomas que, em geral, são relacionados à doença venosa. Quando se relaciona o CAPC com o score de severidade, o CAPC com scores de qualidade de vida, inicialmente a gente tem na cabeça que os CAPCs mais avançados, hipoteticamente, eles sentem mais ou têm um impacto maior na sua qualidade de vida. Embora, adotando-se 4 tipos de questionários de qualidade de vida e de sintomas, os CAPs mais avançados tendem a apresentar uma piora, isso não se mostrou significativo. Ou seja, o CAP1 sente tanto quanto o CAP6 o impacto da doença venosa na sua qualidade de vida. Além disso, classificação de CAP é algo muito difícil de se abordar. Veja que aqui, um questionário aplicado em cirurgiões vasculares dos mais diversos países, a classificação de telangiectasias, que são CAPC1, um quarto deles considerava CAPC0. Né? Quando se perguntado se essas telangiectasias em todas as faces do tornozelo, ou seja, quando a telangiectasia envolvia todo o tornozelo, deveria ser classificado como C1, um quarto também disse que não deveria ser classificado como C1. A corona flebectática, a gente encontrou pessoas classificando de C0 até C6. Quando se perguntou se veias reticulares são só as veias visíveis, 2/3 disse que sim. Agora, 40% diz que não. Se veias reticulares e venolectasias são a mesma coisa, veja que metade responde que sim, metade responde que não. Né? Veias varicosas que são CAPC2. Também não tem uma definição clara do que são essas veias varicosas do CAPC2. Sendo que, quando perguntado se essas veias varicosas estão entre 2 e 3 milímetros, metade diz que sim, metade diz que não. E abaixo de 2 milímetros são veias varicosas, 26% diz que sim, 66% diz que não. Agora, ainda assim, apesar de toda essa deficiência, 60% usa a classificação CAP. É claro que o CAP-C tem uma série de limitações. Por exemplo, no CAP-C1, telangiectasias e veias reticulares estão representadas, mas podem ter implicações e sintomas diferentes. No C2 são todas as varicosidades, mas diâmetro, sua correlação com insuficiência de safenas também não estão contempladas. E no CAP-C3, onde a definição é edema, não existe essa quantificação, nem só a qualificação, ou seja, de onde que esse edema vem. Ou seja, no momento que a gente tem telangiectasias com edema associado, isso é classificado como CAP-C3. A corona flebectática, ela é C1, mas a gente sabe que corona flebectática tem um impacto muito grande na severidade de doença. Em estágios avançados de insuficiência venosa crônica, onde o envolvimento linfático é comum, isso não está contemplado no CAP-C. Além disso, quando o paciente tem insuficiência de veia safena e não tem varizes, não tem edema, é um paciente CAP-C0. Então, o próprio C do CAP, que é o mais utilizado, ele tem uma série de limitações quando a gente vai classificá-la e envolver. Dizer que CAP-C1, C2 tem sintoma, não tem sintoma, fica um pouco relativo em relação onde a própria classificação do CAP-C encontra-se deficiência nela. Agora, veja que pacientes com refluxo isolado de veia reticular e telangiectasias tratados com escleroterapia e compressão elástica, ou compressão elástica, melhor dizendo, e avaliados pelo questionário Aberdeen, houve melhora de qualidade de vida nos dois grupos, tanto no que fez escleroterapia quanto no que fez compressão elástica, e houve melhora mais acentuada no grupo que fez escleroterapia. Quando a gente confronta num estudo transversal, né,
pontual, com 215 pacientes submetidos à escleroterapia, dos quais 53% tinham queixa relacionada àquela área, seja ela queimação, seja ela dor, relacionada àquela área das telangiectasias, após o tratamento dessas telangiectasias reticulares, 85% dos pacientes relataram melhora desses sintomas. Já num estudo muito maior, né, com mais de 9 mil pacientes iniciais, dos quais foram selecionados aqueles que não tinham doença venosa e os que tinham doença CAP-C1, o que se viu foi que os pacientes CAP-0, de classe 0, eles têm menos sintomas gerais de insuficiência venosa do que o paciente C1, isso de forma significativa. Ou seja, CAP-C0 e CAP-C1 pode sim dar sintoma. Além disso, o próprio IP tem no seu consenso tratamento para CAP-C1. Ou seja, sintomas mais frequentes em CAP-C1 é a dor, a queimação, o peso e a sensação de edema, embora sem edema visível, porque a gente viu que se tiver edema visível, ela passa a ser C3. E para esse grupo, recomenda-se a escleroterapia, a compressão elástica, o venotônico, perder peso e fazer atividade física. Ou seja, concluindo, sintomatologia relacionada à doença venosa é extremamente variável, irregular e não específica. E agora, que é sim possível haver sintomas relacionados a veias reticulares e as telangiectasias, e esses sintomas em geral são localizados. E o mais importante é levar em consideração a queixa desse paciente. E quando presente, o sintoma desses pacientes, sintomas relacionados a doenças de veias reticulares e telangiectasias, é resolvido de forma mais eficiente com o tratamento escleroterápico, seja com laser, seja com escleroterapia líquida, do que com o tratamento clínico. Ou seja, se esses sintomas são coisa da cabeça, tem muita gente com isso na cabeça, uma vez que a gente percebeu que esses sintomas estão sim, ou podem sim estar relacionados com a doença varicosa de CAP-C1, né, CAP-C1 ou C2. Fica aqui o meu contato por e-mail e a gente está sempre à disposição. Esperamos em breve discutir outros assuntos na próxima semana aqui no anjoconnect.com.br. Muito obrigado.